Tudo bem? Estou aqui para mais uma conversa com você, mais uma dica para evangelismo. Hoje, antes de falar da dica, eu vou pedir para você que se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos, ative as notificações para que mais e mais pessoas entendam um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. O assunto de hoje é bem interessante, convencimento. Você é chamado de Deus para pregar o Evangelho, mas quem é que convence as pessoas da necessidade de Deus ou dos seus pecados? Saiba, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Você é usado por Deus para que você possa falar do Evangelho, falar de Jesus e de uma forma ou outra, Deus acaba te mostrando às vezes o que a pessoa tem de errado e você às vezes pode até falar em amor aquilo que a pessoa tem e a pessoa acaba se convencendo que precisa se arrepender dos seus pecados, precisa de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus convence a pessoa de que ela precisa de salvação. Nós temos um exemplo disso muito grande, de convencimento do Espírito através de Deus. Em 2 Samuel capítulo 12, nós lemos a história, o finzinho da história de Davi, ali na questão do adultério. Davi, ele adultera com a esposa de um dos grandes guerreiros de Davi, né? E o final da história é o seguinte, Davi acaba até mesmo matando, colocando o marido dela à frente da batalha para que ele morra. Porque afinal de contas ela está grávida do rei Davi, e o rei Davi, cego pelo pecado, quer resolver aquele problema de um jeito ou de outro. Quer resolver aquele problema para que ninguém descubra o que aconteceu, que ele se deitou com a esposa daquele homem, daquele guerreiro. Então, o que acontece? Deus, depois de um certo tempo que tudo isso acontece, manda o profeta Natã falar com Davi. E o profeta Natã, então, conta uma história de uma ovelha, onde um grande fazendeiro pega aquela ovelha, a única ovelhinha que aquele homem tem, e ele então rouba aquilo. Enfim, no final da história, Davi fica extremamente bravo, onde que se viu, esse homem deve morrer, este homem deve pagar pelos seus pecados. E aí, o próprio Natã então diz para Davi, este homem é você. Este homem é você que pecou, que matou, que adulterou, que fez a coisa errada. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, então se arrependeu. Por que é que ele fez se ele sabia que era errado? O pecado cega. O pecado cega as pessoas, mas quando o Espírito fala, as pessoas se convencem, são convencidas do seu pecado, que estão erradas, e então, entregando aquela causa para Deus, Ele certamente perdoará. Ele certamente vai perdoar. Apesar de que Davi pagou as consequências pelos seus pecados, o filho dele com Batseba acaba falecendo, enfim, tem toda uma história em volta desse pecado. Mas uma coisa é certa, quem convence, por mais que use o ser humano, é o Espírito Santo de Deus. Quem convence do pecado, quem convence do erro, quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Nós somos, sim, usados por Deus para falar com as pessoas. Então, saiba, convencimento não é você, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos falar em amor, anunciar as boas novas, anunciar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, nos dando direito à vida eterna. Simples assim.